Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão vindo a primeira vez, que possam se sentir acolhidos dentro da nossa simplicidade, mas dentro dos propósitos da fraternidade que emula, sustenta o nosso trabalho. Nós vamos, para iniciar a nossa tarefa, nós vamos fazer a oração inicial. Convido a todos que nos acompanhem no diapasão da tranquilidade, da harmonia, elevando os nossos pensamentos e sentimentos ao plano espiritual que nos tutela. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre e Senhor, amigos da espiritualidade maior, que representam o bem. Nesse instante em que entrelaçamos os nossos corações nas vibrações positivas, suplicamos as bênçãos para a nossa reunião. Que todos que aqui nos encontramos possamos ser envolvidos pelas ondas que revitalizam, que estimulam, pelas vibrações que balsamizam, pelo abraço carinhoso que recebemos dos nossos entes queridos que nos visitam, vindo das moradas espirituais. Que do laboratório da Tua bondade, Senhor, os recursos possam ser manipulados e que a nossa alma esteja desperta, sensibilizada, para recolher o que necessitamos dentro dos planos do nosso merecimento. Sê conosco, Senhor Jesus, protegendo e nos inspirando nesse desiderato. Mas também, Senhor, nós te pedimos que envolva todos os nossos irmãos que se encontram à distância, procurando sintonizar com o nosso trabalho pelo instrumento da internet, em seus lares, nos rincões mais distantes, que todos que possam acessar todo o movimento evangelizante que acontecerá nessa casa, possam estes se sentirem abraçados por Ti, Jesus. E que ao final do nosso encontro, possamos nos sentir em paz, na Tua paz, Senhor. E que ela se perpetue pela eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Allan Kardec, o codificador, o benfeitor da Era Nova. Que assim seja. Bom, gente, então vamos lá, com a alegria, o carinho de sempre, dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado em 18 de abril de 1857, em Paris. Sempre nós lembramos, porque sempre teremos corações novos que estarão se deparando com o estudo desta obra Luz, porque o objetivo maior nosso é divulgar a codificação espírita
Esse livro é dividido em 4 partes, sendo que a primeira parte trata dos aspectos filosóficos da doutrina, com a pergunta: o que é Deus? Primeira pergunta. Inteligência suprema do universo. A segunda parte, que trata dos aspectos científicos da doutrina, a mediunidade, a relação com os espíritos, o mundo espiritual, a reencarnação, a desencarnação, influência dos espíritos na natureza, plano espiritual e etc. A terceira parte da doutrina espírita, que trata dos aspectos morais do Livro dos Espíritos, que é um estudo aprofundado dos 10 mandamentos mosaicos, né? Onde nós vamos chegar naquela condição de estudar a lei de justiça, de amor e de caridade. E a quarta e última parte do livro, que trata das penas e gozos futuros, não é isso? Ou seja, de acordo com a filosofia que indaga, a ciência que aplica, dentro de um conhecimento da moral que vai se abrindo nos horizontes da nossa consciência, de acordo com a aplicação de todos os elementos que nós vamos recebendo, nós vamos encontrar o futuro. E Allan Kardec traz um belo estudo sobre o nosso futuro. O que nos reserva? Dificuldades, por certo, pois somos ainda espíritos muito incipientes dentro daquele grande projeto de evoluir determinantemente, conscientemente. Mas a destinação nossa é a felicidade, é a perfeição. Então fica aí sempre essa abertura do nosso trabalho com estas abordagens. Mas nós estamos trabalhando com a segunda parte do livro, no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. E no tópico iniciado na última semana, com as semelhanças físicas e morais. Não é mesmo? Então, nós vamos trabalhar hoje a questão 208. Embora vamos, como sempre, reler as anteriores, só para a gente buscar a sintonia e chegar naquele ponto para que possamos começar a conversarmos juntos. Lembrando que o estudo também é participativo e o que é proibido aqui, Cláudia? Muito bem lembrado. É proibido pergunta difícil, né? Então vamos lá. Pergunta 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Resposta: não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Não posso comentar, porque senão a reunião fica na questão 207. Continuando a leitura. 207A. Ô, Cláudio, você me vigia hoje, tá? Para não escapar. De onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? De onde vem? Resposta. Só um pouquinho. São espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Agora a questão 208. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Resposta: muito grande.
Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. 2 pontos. Podia ter ficado aqui. A conclusão do pensamento é que é complexa. A conclusão diz assim, até perdi. Pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. 2 pontos. Se falharem, serão culpados. Vamos embora? Nós viemos, né? Tem que conversar, né? Vamos lá. Então, nós estamos aqui aprendendo com muita paciência, porque o estudo da doutrina espírita não pode ser apressado. Porque diz o adágio popular, apressado come cru. Uma questão dessa pode ser motivo para um estudo de uma encarnação inteira, porque ela remexe, ela envolve uma série de questões outras. Mas vamos lá. Então nós estamos discutindo com Kardec que nós, como espíritos, somos individualidades. Ponto. Dentro da misericórdia de Deus, as leis da vida proporcionam para nós a reencarnação. A reencarnação é a grande jornada do aprendizado. Qual é o objetivo da reencarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus vos impõe, resposta dos Espíritos, Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é missão, para outros expiação. Ponto. Porque o texto é longo, vou cansá-los. Então Deus impõe. E diz Emmanuel que Deus impõe e o homem dispõe. Para a gente pensar. Não adianta fugir. A reencarnação é metodologia de evolução. E quando a gente fala assim, não adianta fugir, aí começa a abrir painéis que vão definindo a tônica da reunião. Porque reencarnar é mais complexo. Complexo é uma palavra muito usada por Emmanuel. É mais difícil, é mais desafiador do que desencarnar. Desencarnar pode ser muito simples. Parou um órgão vital é o suficiente. Não é mesmo? E nós todos estamos num processo que podemos desencarnar daqui a pouco. Como podemos desencarnar daqui a muito tempo. Na lei espiritual, a ninguém é dado saber o tempo. Por quê? Porque o não saber nos coloca diante do desconhecido, porque um dos mecanismos que regem a evolução é o nosso instinto de conservação. A todos nós é dado aquela condição de lutar pela vida. Lutar sempre. Não se entregue jamais. Ok? Mas essa luta, ela tem que estar dentro de 2 pilares. Obediência e resignação. Isso a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, não é, Cláudio? O que é obediência? Consentimento da razão. E o que é resignação? Consentimento do coração. Então tem que alinhar a razão e o sentimento. Afirma Emmanuel que a razão é desenvolvida pelo homem e a intuição ela vem do alto.
Então, na nossa jornada, nós precisamos o tempo todo estar alinhavando os interesses da terra, sem descuidar de observar as necessidades maiores que dimanam do céu. E quando a gente fala o céu, é simbólico. Eu não estou falando de céu religioso. O céu que nós discutimos em doutrina espírita é aquele mecanismo que vai se manifestando pelas vias da intuição. O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Quando o indivíduo age conforme os preceitos da intuição, ele tende a caminhar dentro do mecanismo do equilíbrio. Ele há de ser amparado pelas forças naturais da vida. Quando agimos contra ao que a consciência indica, parece que o universo começa a conspirar contra. Como assim? É simples. Se a vida está começando a travar, a dica é: para, reflita, pense, porque tem algum recado chegando para você, para mim, para qualquer um. Agora, nem todos conseguem parar para observar isso. Vão no ramerrão da evolução. E quando eu falo ramerrão, eu estou falando dentro dos hábitos, das rotinas, que acabam nos consumindo, porque nós nos permitimos tornar escravo das injunções. Por isso é que tem hora que você fala assim: pô, eu estou fazendo, mas isso não é bom. Na hora que tu para refletir que isso não é bom, geralmente acontece naquele movimento de manifestação daquela alma que está cansada, que está querendo respirar outros ares, que faz para agradar, mas está se desagradando. E aí vai. Nós podemos abrir aqui uma série de fatores. Isso é só para dar uma ideia. Então, o desafio da reencarnação é trabalharmos diante do inesperado. Trabalhar diante do inesperado. Você pode afirmar com convicção o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Você pode, Marinês? Eu não estou dizendo aqui que eu posso até estar em vias de desencarnação. Tomara que seja depois das 9, para não dar trabalho para vocês. Mas pode, não pode? Nós podemos ter uma notícia. Uma companheira estava chegando na casa, não foi? Chegando na casa. Vindo, toda feliz para o estudo da doutrina. Na hora que chegou aqui, o telefone tocou da família. Volta e arruma o hospital, porque já tem outro parente direto que está à porta da desencarnação. O materialista falou assim: pô, não devia nem ter ido lá. Não devia. Foi daqui que saiu a força. Foi daqui a simples chegada, que não é física apenas. É uma chegada espiritual. É a hora que você está diante da prova, do nada você lembra da reunião. Porque na realidade não é. O negócio não é um templo. Porque aqui não é nem templo, né? Graças a Deus. O templo é íntimo. Aqui é uma casa espírita, singela, simples, e é assim que tem que ser. Porque se começar a colocar mármore aqui, daqui a pouco a vaidade nos coloca com um salto alto desse tamanho. Parece pleonasmo, né? Porque tem salto alto que é baixinho, né? Depende do gosto. Mas tem salto alto que é...
Aí vai na proporção da vaidade. Se eu tomar pedrada da ala feminina, por favor, não façam isso. Porque a mulher tem que trabalhar nas raias da beleza mesmo, né? Para ver se adocica os corações empedrados dos homens. Mas tem hora que empolga demais, né? Não falei que eu ia arrumar uma confusão? Não falei que eu ia arrumar uma confusão? Da mesma forma, o homem destratado, eu vou minimizar, o homem largado, do mesmo jeito é errado. Mas também não pode empolgar demais, porque senão é o caminho do equilíbrio, vovó. E muitas vezes a gente só entende o caminho do equilíbrio quando você chega lá pelas tantas da idade. Porque a gente prefere caminhar na reencarnação no diapasão da ilusão. Porque é mais fácil. Promove aventura. Dá um aperto. Por quê? Por isso que um espírito que eu tive o privilégio, a oportunidade de reencarnar lá no lar dele, ele dizia sempre assim: ah, se o velho pudesse e o novo soubesse, o mundo seria perfeito. Por isso é que nós estamos novos, graças a Deus, né? Paralisia infantil. Mas nós também ficamos velhos, graças a Deus. E por isso é que nós precisamos de desencarnar. Para chegar no mundo espiritual e a vida dizer: olha para trás. Observe o que tu fizeste. A insegurança da desencarnação funciona aí, psicologicamente assim. O indivíduo chega no mundo espiritual nu, desnudado. Porque no mundo espiritual não tem jeitinho brasileiro. No mundo espiritual não tem máscara. Eu uso máscara assim, outra máscara assim, aqui eu estou assim, ali eu estou lá, do outro jeito. Não tem máscara. E aí quando a gente chega no mundo espiritual, a gente vai entender que é bobagem usar máscara. Porque quanto mais máscaras usardes, mais sereis escravo destas. Já ouviu falar aquele negócio? Sabe que tem que começa errado, vai errar até o fim? Só que muitas vezes a gente não percebe que começou errado. Aí descobre que o erro está no meio do caminho. Aí acontece uma circunstância psicológica que a gente muitas vezes fica com vergonha de parar e falar assim: eu preciso de redirecionar. Porque admitir o erro, hein, dona Mirtes? Admitir o erro é complexo, porque tem que desvestir do orgulho, tem que abrir mão do egoísmo, não quer perder a pose. Nós estamos num momento, na política nacional, que tem um monte de assuntos vindo à tona. E quando a gente vê essas notícias, porque não temos nem muito tempo para ver, mas não pode ficar muito alienado, né? Não pode ficar só no evangelho, não. De vez em quando tem que dar uma lida. Aí a gente vê e está lá, a turma daqueles que querem jogar pedra. A turma daqueles que quer tirar, porque eles que querem ocupar. E a turma daqueles que fizeram, estou arrependido. E a turma daqueles que estão assim: agora é minha vez. Então, é uma celeuma de manifestações psicológicas e espirituais que para nós, no atual estágio evolucional, planetário, nessas ondas globalizantes, nós estamos sendo privilegiados com todas as informações possíveis. E essas informações visam um toque. Dona Nilza, faz de conta que eu sou a consciência da senhora. Só está mal de consciência, mas faz de conta que eu sou. Tá vendo, Dona Nilza? Está vendo lá? Não faz igual, não. Porque nós podemos afirmar. Ninguém aqui pode dizer que não sabe. Só que uma coisa é ter informação.
A outra coisa é operacionalizar com o conteúdo. Por isso é que Tiago, o discípulo, escreve na sua epístola que a fé sem obras é morta. Então vamos fazer caridade. Tem um monte de roupa velha lá, vamos levar para quem está precisando? E dá a velha. A gente que trabalha, né, no centro espírita com essa área de assistência e promoção social, tem hora que a gente fica com vergonha de levar as roupas para o pessoal pedir, porque não dá nem para remendar mais. E olha que estava no guarda-roupa lá há 10 anos. E a pessoa da expectativa, eu ainda uso. E o tempo vai passando. A traça comeu, aí diz, agora Jesus, eu vou ajudar os pobres. E a gente vai observando que o pobre somos nós, pobres de espírito. Então vamos voltar, Casalberto. Então a reencarnação objetiva nos colocar na senda, vivenciando ao lado de corações que vão nos auxiliando no engrandecimento pessoal. Mas o auxílio não se faz por doação. Você não dá virtude para outro. Não dá. Você não dá inteligência para o outro. Você não dá sabedoria. Você não dá desequilíbrio. Você não dá. Por quê? Você conquista. Então qual que é o tema? De onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? Questão 207A. De onde vem? Os Espíritos estão nos dizendo. São espíritos simpáticos. São espíritos afins. Naquele item, que não necessariamente somos simpáticos de uma forma globalizada. Por exemplo, eu e o papai somos espíritos afins. Mas engraçado, porque ele não pode falar de futebol. Porque na hora que ele começa com aquele time dele, dá vontade, né? Esquece tudo. Estou dando só um exemplo, brincalhão aqui, só para a gente entender. Agora, existem almas que se afinizam em muitos assuntos. Para não dizer em quase todos. Nesse contexto evolutivo, tá? Porque tem coisas que estão guardadas na caixa preta do nosso espírito que ainda não estão sendo abordadas. E que, se vierem à tona, podem criar dificuldades no relacionamento a partir do instante em que eu esqueça o meu compromisso com o Evangelho. Porque o Evangelho é científico. O Evangelho não é proposta dogmática, religiosa, de um dia na semana. Vou lá no domingo que eu fico bem com Jesus. Eu comungo, confesso e fico livre do pecado, para começar tudo de novo. Não é isso. Isso é comportamento infantil. E, infelizmente, é o que paira na maior parte da população mundial. E aí nós podemos, sem arrobo de vaidade, mas com um peso muito intenso no nosso coração, afirmar: Senhor, eu estou recebendo muito. Eu estou tendo a oportunidade de bater de frente com a minha consciência. Portanto, por que isso pesa? Por que desce, o Evangelho desce como um fel no ventre? Ele no início é doce, mas depois vai rasgando. É bisturi que vai abrindo. Esse é o papel do Evangelho. Por isso é que Jesus disse assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Sabe o que nós fizemos na Idade Média? Fizemos umas cruzadas. Porque Jesus falou que veio trazer espada. Olha, o Papa distribui espada para todo lado e vamos defender o Santo Sepulcro. Distribui espada, autoridade e vamos fazer a Inquisição. Distribui a força, o dinheiro, porque nós temos que fazer guerras. Estamos vestidos com togas de religiosos.
A guerra é íntima. A guerra não é com o outro. Porque se fosse com o outro, Jesus tinha falado para Pedro, olha, não guarda a espada não. Se cortou a orelha de Malco, o soldado corta a outra orelha. Vamos sair daqui, vamos fugir. Com o próximo é silêncio. Com o próximo é benevolência. Com o próximo é mansuetude. Com o próximo é perdão, é paciência. Com o próximo é caridade, para essencializar tudo. Agora conosco é batalha. Porque senão um homem novo não nasce. Está de acordo, dona Yolanda? Mas é claro mesmo? Ah, então tá bom. Quem quer falar? Quer alguma condição aí? Não? Quer falar, dona Mirtz? Mas ninguém vai falar. Porque cada um tem que evoluir, certo? Sim. Então a espada tem que ser, a luta é conosco, porque eu preciso de evoluir. Aí, se isso for para fora... E você sabe qual que é a nossa confusão mental? É porque eu acho que evoluir é eu vencer um diálogo, um debate. Porque a minha opinião que tem que impedir. Isso não é evolução, não. Porque, primeiro, que a verdade ela é de cada um. Cada individualidade enxerga a vida com o prisma da sua mente, com a bagagem da sua experiência. É óbvio que o diálogo, quando bem conduzido, ele pode auxiliar. A ideia é essa. Por isso é que nós vivemos, nós somos, o nosso espírito é gregário. A lei de sociedade é lei natural. O indivíduo que não se socializa, ele não aprende. Não adianta. Tem muita gente reencarnando e ficando em mosteiro. Vai lá para o Tibete orar. Né? Temos companheiros de outras religiões que se afastam da sociedade para ficar zen. Aí vai se... Olha, no nosso mundo atual eu tenho que aprender a ficar zen no ônibus. É na hora que eu estou dirigindo o carro nessa linha verde da Cristian Machado, que tudo flui com a velocidade fantástica. Né? Igual na Bahia. Os irmãos da Bahia falam que aqui tudo na Bahia acontece. Nossos irmãos de Salvador, um beijo no coração, porque mineiro também é igualzinho baiano. Né? Aí eu estou falando da minha terra. Tudo flui. É na hora do embate que tu tem que encontrar recurso para... Senhor, me ajude. É agora que eu tenho que ficar zen. E o tamborete está correndo para cima e para baixo. Paulada para todo lado. E você tem que encontrar. Você tem que ficar zen. Namastê. Não é? Com todo carinho, com todo respeito. E esses companheiros que militam nessas religiões, eu não tenho dúvida que amanhã eles vão vir reencarnar, talvez até como espíritas, para nos ajudar como é que é isso. Mas não é distante, é presente. Não tenha dúvida. Por quê? É na hora que como diz na gíria, né? Na hora que a onça vai beber água, é que você vai trabalhar as suas habilidades. É a hora que tu vai ser testado na mansuetude, no equilíbrio. E não é fácil, gente. Não é fácil. Nós sabemos disso. Mas o porquê que nós estamos aqui? Para entender esse mecanismo, estudar e colocar em prática. Então, os espíritos se reúnem numa família por simpatia. Para uns ajudar o outro. Mas não para dar o que foi conquistado por estes. Mas a questão 208, casal Pedro, eu falei, acabei ficando nas outras, né? Eu ia começar pela 208, mas chegou lá. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? O que você acha, Cláudia? Fala para nós um pouquinho. Vou beber água. Eles têm a responsabilidade de educar, direcionar, de conduzir os filhos. Então, é de responsabilidade. Ele tem essa influência, assim. É uma obrigação. Aliás, não é uma obrigação. É um compromisso assumido quando ainda, no plano espiritual, no momento de fazer seu projeto reencarnatório. Né? Então, os pais têm essa responsabilidade de conduzir os filhos, sim, né? De educá-los.
Quem mais? Pode falar, Fabrício, você começou. Não, eu acho que uma palavra que cabe para pai e filho, né? A relação pai e filho é missão. Uma missão difícil. Missão você não recebe por uma missão, você não tem dividendo por isso, né? Financeiro. Missão você tem que cumprir, pronto, acabou. E se ele Hã? se não fosse por isso, quando eles desencarnam, vê que não deu uma vida normal para os filhos, ele não se sentiria cobrado de não ter. Quando ele desencarnasse, ele não se sentiria cobrado. Eu brinco muito com confidências familiares. Eu brinco muito com os meus filhos. Não foi isso que você me pediu, não. Que isso, papai? Não foi isso que você me pediu, não. Não, papai, mas deixa... Não foi isso que tu me pedistes, não. Mas não dá, tem hora que não dá para explicar muito, não. Mas a gente sabe que se ceder, você vai gravar um CD de sofrimento. Senhor, eu acho que nós temos que impor limites. Pois é. Só que, lá vem os limites. Muito bem colocado. Eu falo, lá vem é porque complica tudo. Porque a nossa mente é o espelho da alma. O nosso campo mental, ele define até onde nós podemos ir. E até onde nós devemos permitir que o outro adentre. Quando Jesus fala assim, fazei ao outro o que gostaria que o outro te fizesse, ele estava falando mais ou menos isso. Vocês sabem que fisicamente a ponta dos nossos pés define exatamente o limite das nossas expressões, tanto para ir quanto para voltar. Aqui é o raio. O seu pé está definindo um raio. Então você já observou que quando você se aproxima demais de uma pessoa, de uma certa forma, há um certo incômodo, que pode ser positivo, como pode ser negativo. Então, um dos pontos que eu vou falar cardeais de um relacionamento é você saber até onde que vai e até onde que tu permite. Ok? Nós vivemos numa sociedade que muitas vezes as pessoas não se preocupam. A gente vê isso no dia a dia. Do nada alguém vem te dar um palpite que tu não pediu. Do nada vem alguém e chega na sua casa e fala que o quadro está torto. E vocês observaram que ele está torto mesmo? Primeira coisa que eu entrei aqui, eu vi o quadro está torto. Não é? Mas aqui é na minha casa. Aqui eu chego, eu tenho que arrumar o quadro. Mas eu vou chegar lá na sua casa, Brás, e vou falar que o quadro seu está torto? Eu posso até falar, mas eu vou estar sendo irreverente, indelicado, inconveniente. E chega. Todo mundo já entendeu. Não é assim? Mesma coisa no trato com os assuntos. No trato das vibrações. Então, o trato com o filho, ele vem ao mundo para iniciar um projeto reencarnatório despojado. Vem sem nada. Ele vem precisando de colo, de recurso, para que nós possamos desenvolver o nosso lado fraternal, dinamizar as nossas virtudes, aprendermos a abrir mão, porque para você criar, você tem que abrir mão o tempo todo. Hoje tinha um pedacinho de bife lá, e veio dividido, porque tudo tem que ser certinho, para ninguém exagerar. E eu estava de olho nele. Na hora que eu fui, o meu filho foi. Eu falei assim, Jesus, hoje tem reunião de evangelho. Aí ele olhou, fui mais rápido que você. Eu falei assim, foi. Mas a sua sorte que eu estou preparando para falar de Jesus de noite. Leva o bife. Mas amanhã... Não é assim? O bife é meu. Tomara que tenha primeiro o bife, né? Não é assim? Eu estou indo simples para a gente, cada um, chegar no seu complexo.
Então, quando a criança vai se despertando, é um instante em que vai ampliar o mecanismo da educação. Eu estou buscando Emmanuel aqui porque não estava no script da gente trabalhar nesse contexto. Mas assim, a educação, diz Kardec, vamos para Kardec, porque senão eu vou descontextualizar aqui com a mente o espelho da vida. Kardec, na questão 685, trata que a educação é a arte de formar caracteres, de instituir hábitos, né? Modificar o caráter. E esse processo é um processo que tem que ser tratado com muita sensibilidade, com muito carinho. Por isso é que o pai que tem 2, que tem 3 filhos, tá bom, né? Eu fico pensando, Maria João de Deus teve 9. Depois ela desencarnou, a Cidália, eu caso com você, João, se você trouxer as filhas de Maria de volta, que eu tinha espalhado os 9, né? Eu adoro essa história, porque a Cidália mostra o que é desprendimento de uma mãe. Eu vou arrumar uma confusão aqui agora. Mas é o desprendimento de uma mãe que quer começar um casamento com uma condição de trazer 9 filhos que é da outra. E ela teve mais 6. Jesus amado. Imagina o mecanismo da educação dos pais. Os pais das 2 gerações para trás, vinha a corriola de 8, 9, não era assim? Gostaram do corriola? Corriola é coisa da roça. Não é assim? Penca de menino. Olha que cacho, olha lá. Fulano se convidar e enche o estádio. E como é que os pais lidavam com isso? Tinham tempo para educar todos? Vamos viajar, vamos lembrar. Tinha recurso, tinha informação. E hoje nós temos recursos, temos informações. Mas em nome da organização familiar, nós obliteramos. Nós pedimos para ter recurso, mas na hora do testemunho, não, 2 tá bom, porque tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, agora tem que fazer curso, agora tem que viajar para lá, aí tem que juntar dinheiro, tem que trocar de carro e etc. Aí os meninos têm que reencarnar, a fila de Bezerra tem que reencarnar onde? Lá na favela, eu não posso falar favela, lá na comunidade, aí vem as pencas, aí nasce por estupro, aí nasce assim, aí é julgado lá, e eu sei que no final dá tudo certo, não dá? Casalberto, não estou entendendo onde que você quer chegar. Eu estou trazendo aspectos para que a gente possa refletir sobre a condição de vida que nós temos. E como nós estamos trabalhando nesse burilamento, nessa metodologia educativa para descobrir limites. Porque antes o limite era imposto, não era? Hein, Márcio? Não era? O pai falava, o pai ralhava, dona Mitz. Minha época, pai ralhava. É igual trovão. O que é, menino? Não, papai, estou rindo. Hoje você fala, o que é, menino? O que é, papai? Ah, não. O que é, velho? Matou. Ei, já derrubou. É fácil. Mas tudo isso está acontecendo dentro de um projeto, de uma organização planetária, que nós estamos vivendo um momento de frutos teratológicos que foram semeados por nós através de muitos séculos. Então agora está vindo uma organização de recursos, de tecnologia, de uma série de fatores, para que nós possamos entender que este não é o fim. Matéria, dinheiro, tecnologia, recurso é instrumento, porque o que é mais importante é o espírito. Não é ter, é ser. Não é dominar o mundo, mas dominar a si mesmo. É tratar de impulsos. É fazer com que a nossa animalidade se torne angelitude. Que a nossa instintividade não seja agressiva, mas que seja uma instintividade que possa, quando alguém bater num lado, a gente aprender a dar o outro. Casalberto, mas ele bate com força. Mas eu não estou falando de dar o outro lado para apanhar. Não é isso que Jesus propõe.
Mas quando alguém, ou quando a vida atingir de uma forma complexa, ou a princípio equivocada, nós temos que aprender a reposicionar e indicar pelas atitudes que existem outras maneiras de agir. Jesus foi preso. Antes de ser preso, ele sabia que aconteceria tudo aquilo, porque ele era o clarevidente por excelência. E ele foi dizendo o tempo todo para os discípulos: isso vai acontecer para que se cumpra as profecias. Isso tem que acontecer para que a vontade do Pai se faça. Quando Judas subiu ao monte com os soldados de Anás, de Caifás, ele antecipou a ação para os discípulos. E quando Judas apontou lá à frente, ele se levanta, Judas te deu aquela estremecida, né? Ele hesitou e Jesus disse assim: venha, se aproxime, venha cumprir o que você se comprometeu a fazer. Ele sabia que ele estava sendo preso. O trato era Judas beijá-lo, porque assim ele seria identificado pelos soldados. Jesus dá o rosto para ele. Gente, em sã consciência, uma das dores mais cruciantes, cada um tem uma, né? A minha é da traição. Sabe por quê? Porque a traição, ela funciona dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, do indivíduo que abre para que outro entre. E quando abre para o outro entrar, geralmente as pessoas, por infantilidade, abrem sem reservas. Dão tudo. Mostram tudo. E o que acontece? Busca no outro perfeição, angelitude. Minha alma gêmea, vem cá. Aí no meio do caminho começa a gemer. Aí daqui a pouco nem a alma gêmea é nada, é a alma gemida. E vai todo mundo gemer por aí afora. Não é assim? Aí o indivíduo sai da tônica. E quando ele sai da tônica, que é aquela ovelha que se desgarra, que vai viver em outros padrões, em outras terras, do lado de cá, o orgulho, o egoísmo explode em insanidades, trazendo muitas vezes doenças quase que intratáveis. Deu aí o porquê? Um dos pontos máximos foi a traição que Jesus viveu. Mas na realidade, o que ele nos mostrou? Que ele não foi traído, ele sabia. Ele sabia. Então ele não foi traído. Quem mente, quem age de uma forma distonante, desassociante, dilacerante, está traindo, está mentindo para si mesmo. E esta é a pior dor. E não essa dor que teoricamente vem de lá para cá. Porque quem compreende as leis, se preserva, não entra nos diapasões da paixão que é cega. Kardec fala que a paixão é um corcel indomável. E eu costumo bater na tecla que a paixão é um vulcão em erupção. Sai de perto. Não há como conter. Não é assim? E aí o indivíduo, no meio da paixão, costuma dizer: eu estou amando. Não é? Amor não é isso. O amor pode até perpassar pelas vielas da paixão. Mas a paixão um dia acaba. Porque a paixão lida com emoção, com sensação. O amor se projeta em virtude.
O amor se projeta em dádiva. O amor se projeta em expansão de luz. O amor é que nos proporciona voos ao inimaginável. Não é a paixão. Não é a sensação. Sensação, prazer, acaba, passa. Por isso é que a gente fica velho, Dona Yolanda. Não é, Dona Yolanda? Esse povo novo não entende a gente. Não é, Dona Yolanda? Por isso é que a gente fica velho, porque aí não tem força para caminhar. Não tem força mais para soltar o corcel, né? Se soltar o corcel, vai dar errado. Não é? Porque até para andar precisa de uma bengalinha. Não consegue nem enxergar demais, tem que se apoiar. Não é assim? Então as forças vão minando para que a gente comece a tentar trabalhar em outra esfera. E isso vai acontecendo em milhares e milhares de reencarnações. Não fiquem preocupados. Até que um dia a gente coloque o pé na estrada e vamos caminhar com mais sensatez. E aí vem a seguinte questão. Mas se os pais têm a missão de educar os filhos, então supostamente os pais já estão prontos. É assim? Aprendizado mútuo. Um aprendizado mútuo. Porque no momento em que tu oferece, tu tem que aprender a ser educador. Mas depois que tu ofereces, a sabedoria indica para você que tu vai recolher. Porque é da lei. A semeadura é livre. Mas a colheita é inequívoca. A colheita é obrigatória. Então o grande lance é você aprender a oferecer. Então se você espera que o teu filho seja uma alma engrandecida no Senhor, o primeiro desafio seu é se engrandecer no Senhor. Ei, Clóvis, pior que não tem tempo, né? Porque você está começando a se engrandecer no Senhor, né? Você está começando a se elevar. Deixa eu explicar melhor, né? Porque senão fica uma linguagem muito religiosa. Não é? A ideia não é essa. A partir do momento que você começa a aprender a elevar o padrão vibratório, não baixar demais, se manter assim e tal, aí você vai bem até que do lado de lá vem um tal e te pega assim meio como que... Aí, puxa vida, cair de novo. Aí tem que recomeçar a jornada, Efigênia. E muitas vezes, para recomeçar, aí vem um excesso de cobrança. Pô, mas eu não podia ter feito isso. Foi o que foi dito aqui anteriormente, né? Como que eu ainda me permito fazer isso? Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Porque o grande lance é você entender que você está aprendendo. E que no aprendizado existem erros. Os equívocos fazem parte do processo. Você não pode se enamorar com os equívocos. E prestar atenção nesses sinais. Porque o grande lance é quando o filho diz assim, ô papai, muito obrigado. O duro é quando o filho fala assim, papai, você está me falando isso, mas você está fazendo tudo diferente, né, papai? Não tem umas histórias assim? E nos pega na curva, hein? Os nossos filhos, portanto, por dedução mais do que clara, os nossos filhos são os nossos maiores educadores. Então, ser amigo, ser participante, não ser aquele que se julgue o dono da verdade. Porque você pode estar diante de um espírito muito mais evoluído do que você. Porque aquele menininho, aquele espírito que está ali muitas vezes apresentando até inibições, dificuldades, pode estar vivendo um processo de maturação ou de impedimentos espirituais para que ele desenvolva outros aspectos. Então não tem essa história de que que nós devemos olhar desconsiderando, não acreditando. Nós temos que olhar sempre apostando, sempre acreditando. E sem pressa. Porque se ele vai dar resultado, isso não compete a você. O resultado deve ser colhido pelo mundo maior. E aí a gente vai, dentro de um processo que nós julgamos ser educativo,
formatando a mente dos nossos filhos para serem vitoriosos na terra. Porque a sociedade nos cobra isso. Quem trabalha nas grandes empresas sabe. O tempo todo o patrão está cobrando resultado, né? Você trabalha vendendo livro. Quantos livros você já vendeu hoje? Você trabalha lá na repartição pública. Quantas pessoas você atendeu hoje? Quanto recurso você trouxe para a empresa? Não é assim? Qual é o resultado? Você vai criar o teu filho cobrando resultados? Certa feita, um companheiro me disse assim, eu não esqueço essa história. Ele prometeu para o filho dar para ele uma bicicleta de presente, caso ele tirasse boas notas na escola. Mercado, troca. É uma premiação que ela cheira muito mais a uma atitude que está criando aspectos psicológicos na criança para que ela também vá mercadear no mundo das relações. Mas o menino tirou boas notas. Aliás, esse menino tirou o primeiro lugar na sala. Aí ele chegou para o pai. Papai, não só estive entre os melhores, sou o melhor. Cadê minha bicicleta? O pai olhou para ele e disse assim, eu não quis promover que você fosse o melhor. E eu não quero que você seja o melhor. A minha esperança é que você esteja sempre entre aqueles que vão crescer, que podem estar na dianteira, mas ser o melhor, isso para mim não significa nada. Porque eu não posso criar isso na sua estrutura psíquica, porque eu não sei o que você vai fazer amanhã para ser o melhor. Se você vai adulterar, se você vai macerar, se você vai ser um competidor. A vida não é uma competição, como a sociedade apregoa. Observem o paradoxo que nós vivemos. Observem, gente, como esse assunto mexe com o que está lá no fundo do lago. Por isso que a reunião de evangelho é para sair daqui, não é para o lago estar com águas cristalinas, não. Nós temos que sair daqui, tem que estar barro para todo lado, viu, gente? Ô, Casalberto, não vim aqui para sair purinho, limpinho, até tomei o passe. Gente, é lógico que nós estamos aqui em busca da paz. Nós não queremos sujidades no caminho. Mas nós precisamos de rever conceitos. Nós temos que mexer para tirar conclusões. Agora, se você entende que o seu filho tem que ser melhor, isso é uma questão sua, pessoal. Se você acha que o grande lance é ele sempre estar na ponta, isso é uma questão sua com ele. E que pode até acontecer de uma forma natural, porque os gênios se destacam. As mentes brilhantes vêm à Terra, Efigênia, para trazer testemunhos. Agora, nesse nosso mundo, no atual estágio, com tantas conquistas, esses espíritos que reencarnam com inteligências brilhantes, geralmente são espíritos que têm dificuldades na área do sentimento. Como muitos que têm desenvolturas transcendentes na área da sensibilidade, têm dificuldade na área racional. Por isso é que a ciência hoje trata de inteligências diversificadas. Inteligência emocional, inteligência racional, inteligência de habilidade, e aí vai. Existe hoje o trato até quanto à inteligência espiritual. Porque o indivíduo pode ser um expert em todos os assuntos, filosofia, história, geografia, fala de exatas, de humanas, discute política. Deus, não acredito. Reencarnação? Não dá para mim. Mediunidade? De charlatão. Espírito? Ninguém volta. Não está pronto. Como tem muitos que estamos talvez falando de espíritos e que vão ter que reencarnar com estes,
para receber aulas de lógica. Para não tratar o divino sem sabedoria. Por isso é que nós vemos religiosos fanáticos, religiosos hipócritas, religiosos charlatães. Como existem tantos religiosos em todas as religiões, dando testemunhos maravilhosos. No meio protestante, no campo católico, no budismo, no islamismo. Em todos os segmentos nós temos apóstolos enviados por Jesus. Porque Jesus é governador espiritual do planeta. E ele oferece espíritos, dá condição para os espíritos que já conquistaram mais, para morejar em todos os segmentos, para influenciar, para dar um testemunho, para contar que a vida tem uma outra faceta. E nós muitas vezes ficamos presos apenas nesse lado de cá, Dora. Por isso que eu costumo brincar dizendo, na vida, toda história nós sempre temos 3 lados. Já ouviu falar isso? Tem a sua verdade, tem a minha e tem a de Deus. A de Deus sempre é soberana. Como lidar com os filhos? E nós, como filhos, como lidar com os pais? Ah, agora mudou tudo. Glaucio, por gentileza. Ou somos só pais? Quantos filhos estamos aqui? Quantos filhos vamos nos tornarmos amanhã? Porque o bom filho geralmente é aquele que traz lições dos pais. Ou que aprendeu lidando com os pais. Sejam aqueles que não tiveram pais habilidosos. E hoje lutam no campo da habilidade para serem educadores dos filhos. Embora muitos que não tiveram boa condução, querem muitas vezes justificar nas suas atitudes impensadas, insensatas, comportamentos complexos com seus filhos. Eu não tive, meu filho tem que ter. Não é assim? E muitas vezes nós vamos como que invertendo todo o processo. Então o assunto mexe, mas mexe profundamente, não é, Cláudia? Ninguém vai falar? Participações. Clóvis? Ninguém? Fabrício quer falar? Não? Dona Mirtes, tudo bem aí? Tudo bem. Pelo menos alguém fala que está tudo bem, né? Bom, então, nós gostaríamos de trazer, então, apenas como, vamos dizer assim, um ajuste no contexto, que a educação é a arte de formar caracteres. Allan Kardec foi discípulo de um grande educador, John Henrique Pestalozzi, que foi discípulo de um outro grande educador, Rousseau. E aí a gente vai vendo uma cadeia de educadores que vem representar Jesus nos tempos atuais. O mundo está carente de educadores. O mundo só vai ser renovado pelas ações dos educadores. Os japoneses exaltam a profissão dos professores. No Brasil, nós temos que caminhar muito para dar mais condições para estes companheiros, esses apóstolos do anonimato que estão dando grandes contributos. Agora, nós como pais, não podemos esquecer que a família é o centro essencial da educação. A família, os pais, possuem a missão de contribuírem de uma forma mais contundente na educação dos seus filhos. Portanto, é um grande equívoco julgarmos que a escola substitui o papel daqueles que recebem de Jesus a missão de cuidar dos seus filhos. Sabemos que existe um número imensurável de famílias que os pais têm que sair para buscar o pão do dia a dia e que não têm alternativas.
e que os seus filhos estão no processo de educação ou de instrução, que há uma grande diferença. Vou abrir um parênteses. Porque a instrução informa. A educação é que forma. Não adianta ler. Não adianta habilidades de raciocínio. A instrução dos nossos tempos, ela é formatada para preparar uma mente para pensar e fazer boa prova. Passar nos concursos. Isso não é educação dos tempos futuros. Tudo isso será reformado. Não tenhamos dúvida. Porque aquela teoria de que nós estudamos uma série de assuntos que não vão ter nada a ver com a nossa prática de dia a dia, isso vai ser adaptado com certeza num curto espaço de tempo. Vai demorar não, dona Yolanda. Está arriscado a senhora ver, e eu também. Porque nós já estamos mais para desencarnação, né, dona Yolanda, do que essa turma jovem aí das mocidades espíritas, né? Você está achando que você vai primeiro que eu? É mesmo? Então vamos fazer o seguinte, se você for primeiro, você volta, né, e me fala como é que foi sua chegada. Né? Você vai falar para mim como é que foi a sua premiação no mundo espiritual, porque tem prêmio, sabia? Tem. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Eu vou contar uma história para vocês de um espírito chamado Efigênio Sales Vitor. Efigênio Sales Vitor foi um grande amigo de Chico, Arnaldo Rocha, lá na década de 50, foi trabalhador da União Espírita Mineira, e eles tinham um trato. Quem desencarnar primeiro, volta, mas o trato era mais elaborado, vai voltar para falar sobre o percentual de evolução, depois dessa encarnação. Aí o Efigênio desencarnou primeiro. A Arnaldo está aí até hoje, né? Vai completar 90 anos, dia 29 de agosto. E o Efigênio desencarnou lá na década de 70. Mais tempo, foi bem antes. Efigênio Sales Vitor desencarnou na década de 50. Tem até página dele no Voz do Grande Além. Passou uns 20 anos, o Arnaldo nem lembrava disso mais. Efigênio se manifestou na reunião mediúnica. E aí, no início, foi aquela coisa toda, aquele choreiro, que saudade, Efigênia, etc. Aí ele falou assim, Arnaldo, você não vai me perguntar, não? Perguntar o quê? Como é que foi o percentual de evolução? Efigênio é mesmo! E aí? 1%, no máximo. O homem viveu a vida toda de doação, de entrega, né? Atendeu centenas de milhares de espíritos, orientou, evangelizou, fez palestra, né? Deu passe, né? Foi presidente de atividade, fez costura, vou adequar para a senhora, fez campanha do quilo, e voltou de 1%. Isso foi quando? 1950? Né? É. Lá pra cá com a internet, o percentual está aumentando. Está aumentando. Com a internet o percentual está aumentando. Pois é. Bônus horas. Você sabe? Vou contar uma outra história, bônus horas. Você sabe que o Chico, quando psicografava o livro Nosso Lar, que veio que André Luiz trouxe a remuneração no mundo espiritual, ele parou a psicografia. Ele achou que ele estava obsediado. Mas como é que pode ter dinheiro no mundo espiritual? Aí, calma, Chico, não é dinheiro assim não, é prêmio. Horas de trabalho. Horas de dedicação. E quando eu falo horas, não é no sentido da matemática humana. É o trabalho realizado com amor. Complicou. Porque não é a quantidade de reunião que você frequentou, não é a quantidade de horas que você passou no hospital, com seu pai, com seus familiares. Não. Não foi as noites de esperando o filho chegar em casa que vai te promover aos céus. Né? Não é isso, não. É a qualidade das ações. Qualidade, virtude. É a forma, é o trato, é o carinho.
Isso é considerado. Já que nós citamos André Luiz, por certo, ele está nos tutelando aí no trabalho. Vocês se lembram? Assistiram o filme? Todo mundo assistiu o filme do Nosso Lar? Agora, quem leu o livro? Ah, melhorou. Eu fui fazer uma palestra um dia, falei, quem assistiu o filme? Eu. Quem leu o livro? Eu. Então, não leia o livro. Nosso Lar é uma obra que já passou nas nossas mãos, não vou falar o número de vezes. E cada vez que você lê, você vai entender mais um pouquinho. Você lembra o que ajudou o André Luiz? O apoio que ele teve no mundo espiritual? É aquelas pessoas que ele atendia sem cobrar. Aquelas pessoas que ele fazia com carinho, com abnegação, mas fazia assim meio de uma forma até protocolar. E a gente vê hoje em dia como o que impera é o interesse da terra. Diz Bezerra de Menezes que o médico é um sacerdote de Jesus, que ele não pode olhar quem que ele atende. Ele não tem que escolher a hora que ele atende, o lugar que ele atende. Se o convite chegou, ele tem que atender. Dr. Bezerra de Menezes falou isso no século XIX. Ultrapassado, Carlos Alberto, porque hoje o plano de saúde paga uma consulta por médico R$14. Ele tem que atender muita gente, ele não pode ter qualidade. Aí a gente vai discutindo outros valores que muitas vezes não é fácil tratar, principalmente quem é da área. Não é fácil tratar. Mas fica para nós o que está batendo na porta da nossa vida e qual é o tipo de comportamento que nós estamos adotando, preferindo o reino da terra ou preferindo o reino dos céus. Casa aberta, eu tenho que pagar a escola do meu menino. Eu tenho que trocar de carro. Não, Casa aberta, mas eu estou falando só do leite. Tudo bem. Como é que você trata os seus pacientes? Como é que tu trata os seus alunos? São 300? Como é que você trata o seu cliente? Como é que você trata o seu filho? Mas meu filho, qual que é a diferença? O filho não é teu. O filho está na sua tutela. Portanto, é sua responsabilidade educá-lo. Agora você tem a mesma responsabilidade com o filho do vizinho. Você tem a mesma responsabilidade com aquela criança que está ali esfomeada na rua. Caso aberto, mas não dá para cuidar de todos. Ninguém está falando para você cuidar de todos. Mas que você avalie aqueles que estão batendo na sua porta. Porque se bateu na sua porta, a responsabilidade é sua. Se bateu a campainha da sua casa pedindo alguma coisa, ele não bateu na campainha do vizinho, ele bateu na tua porta. Vai lá, atende para mim. Não é assim? Hoje, eu gosto dessa. Hoje é seu dia de dormir no hospital. Não, é de fulano. Não é assim? Bateu, foi na sua porta. E aí, Márcia, quantos que partem? E depois a gente fala assim, partiu. E eu tive tantas oportunidades e não cumpri. Quantos pais que chegam no mundo espiritual? Aonde está seu filho? Não sei. Vamos voltar? Que dor para muitos espíritos voltar e encontrar a semeadura dos seus próprios comportamentos, encontrando famílias completamente dissipadas pelas suas irresponsabilidades. Aí o Espírito fala, e agora? Agora tu vai voltar. Tu vai voltar para reconstruir isso. Aí a gente fica pensando e muitas vezes reclamando, porque tem uma vida difícil. Pô, mas lá naquela família sou eu que tenho que carregar tudo. Será que eu sou espírito missionário?
Estes que estão sofrendo, essa turma que você está lutando para juntar, quem sabe foi tu que criou todas as desavenças? A esposa que luta com o alcoolismo do marido, que é surrada, que não tem dinheiro em casa. Quantas nos procuram? E fala, se depender da sociedade, eu ponho ele para fora de casa ou eu sumo. O que Jesus espera de mim? E muitas vezes, a nossa resposta é apenas um silêncio. Aí ela diz, eu acho que Jesus está pedindo para cuidar dele. Então faça o que o seu coração pede. Porque se a sociedade, se você deixar a sociedade, põe ele para fora de casa, não é assim? Mas Casalberto, eu tenho anos, eu sou jovem, eu posso ter outro. O que eu faço? São perguntas que a gente escuta. E qual que é a resposta que tu vai dar? Ninguém tem resposta para a tua vida. Só a tua consciência. Só nós sabemos quais são as nossas responsabilidades, por mais que não sabemos o passado. Não sabemos o que fizemos. Mas se o problema arrebentou na sua mão, é você aquele que tem a missão de conduzir. Não é consertar. Não pense que você é o missionário para resolver o problema do outro. Não tenha essa pretensão de fazer do seu filho o que você sonha. De fazer do outro comportamentos que você espera. Isso é vaidade, tola vaidade. Mas você está recebendo uma missão que está caindo do céu. E bem-aventurados são os misericordiosos, disse Jesus no Sermão da Montanha. Ele não falou, bem-aventurado quem recebe misericórdia, quem é acolhido, quem é cuidado. Porque quem está sendo acolhido, quem está sendo tratado, ele já está sofrendo por si só. Tem coisa pior, ou mais desafiadora, que você tem que pedir. Você tem que pedir, você dá. É muito mais tranquilo do que você chegar e falar assim, eu não tenho nem dinheiro, me empresta aí. Divide isso comigo, me escuta. Aí a lágrima verte. Aí nós nos sentimos filhos de novo, carentes do pai como filho pródigo. Se a vida está nos convidando para agir, bem-aventurados somos nós. E o outro que está passando por augúrias, que nós possamos ser solidários com ele, mas jamais esquecendo dele. Hoje eu escutava uma companheira numa rádio, uma rádio católica aqui de Belo Horizonte. Eu gosto de um programinha que ela tem de manhã, eu vou trabalhando escutando a moça. Ela fala de evangelho do jeitinho dela. Aí ela falou assim, hoje nós estamos num momento tão difícil, vamos viver o evangelho. Quando você for convidado para assistir um sepultamento, um velório de alguém, ser solidário com aquelas pessoas que estão lá, passa a noite inteira, mesmo que todos vão embora, fique ali com eles, divida os momentos mais difíceis. Aí eu fiquei pensando, assim, gente, e a gente não tem tempo para nada. É nesses momentos que você vive o evangelho. É nesses momentos que você está falando para aquele que está precisando de um amigo, que existe amparo dos céus. Se você for embora, você não tenha dúvida que mesmo que ele ficar no velório sozinho, vai ter um travesseiro e um cobertor para ele. Porque a misericórdia da providência divina nunca deixa ninguém à míngua de amparo. Se ele tiver merecimento, ele terá o amparo. Agora, se você ficar e fizer, você estará sendo o agente, o instrumento. Você estará tendo a oportunidade de conquistar, de granjear amigo. É na hora ruim que a gente precisa do médico. Por isso eu costumo até justificar minhas ausências. Pode até ser desculpa. Mas eu costumo dizer, eu prefiro estar com você na hora do clamor,
Porque na hora da festa já aparece muita gente. Mas na hora da dor, são poucos, Efigênia, que esquecem de si mesmo. Para dar a vida, para ajudar, para ser solidário. Então, pais, ou filhos, familiares, dar a vida pela família é um movimento do bem. Porque não adianta nós darmos a vida só para aqueles que hoje não sabemos quem são. Embora muitos desses também são pais. São filhos. Certa feita nós atendemos um companheiro. Graças a Deus, Jesus nos inspirou, nos apoiou. E muito tempo depois ele voltou da desencarnação para dizer assim: jamais esquecerei o que tu fizestes. E eu disse: não fiz nada. Você fez. Enquanto os meus filhos da terra não podiam dormir comigo no hospital, tu dormistes naquela ala infecta. Quando os homens descobriram a AIDS e se aproximavam de mim todo cheio de máscara, você foi corajoso e dormiu comigo, embora o quarto cheio de pernilongos. Que medo que eu passei. Vai picar ele, vai picar eu. E passou a noite e o companheiro no dia seguinte acordou, parecia com uma crise de catapora, de tanto pernilongo que voou nele. Primeira coisa que eu olhei, estou brincando com vocês, mas a nossa irmã Sheila, até por uma questão psicológica, ela teceu um véu magnético sobre a minha cama. Muitos anos depois ele voltou para me lembrar isso, eu nem lembrava da história. Aí ele disse assim: e o que mais me sensibilizou, meu irmão, foi porque me foi informado nos céus que um dia eu fui o teu pai, numa existência pregressa. E eu te abandonei no caminho. E a resposta que tu destes foi a resposta que me soergue para que agora eu possa fazer também. Jamais esquecerei dessa história. Estou contando isso não naqueles movimentos da vaidade daqueles que ficam contando atitudes pessoais, mas para exemplificar um pouquinho do que a gente quer dizer. Porque nas simples atitudes nós podemos estar reconstruindo um castelo de bênçãos. E este é o grande momento que estamos vivendo com a espiritualidade, que está nos convidando na casa espírita para vivermos o Evangelho de Jesus. Eu gostaria de, nesses momentos finais da nossa seara, da nossa atividade, contar uma novidade para vocês. E essa novidade ficará como reflexão conclusiva do nosso trabalho. No ano de 2008, foi promovido para nós uma missão, um trabalho. E nós tivemos a oportunidade de engajar nessa missão, aonde nós reunimos num livro só todos os prefácios escritos por Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Em mais de 400 livros, Emmanuel prefaciou 320. E muitos desses livros esgotados, alguns nem editados foram,
impressos em gráficas, textos que não vieram a lume, todo esse rico material do nosso querido benfeitor Emmanuel foi reunido neste livro, que nós tivemos a oportunidade de recebê-lo da gráfica essa semana. Prefácios e Sabedorias de Emmanuel. Então, em primeira mão, nós trouxemos aqui a FEAC, a vocês, porque esse trabalho só foi possível também a partir das vibrações e dos frutos do trabalho que essa casa vem realizando. Com muitas dificuldades, vencendo muitas barreiras. Mas existe aqui nessa casa uma virtude, se eu posso assim dizer, que existem em muitas outras casas, mas aqui ela é especial. São as expressões da fraternidade, da amizade e do espírito de família que sustenta a todos nós trabalhadores da FEAC. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês por participarem dessa família. Aos nossos companheiros e irmãos que estão à distância e que se tornaram frequentes nas nossas transmissões. Pessoas das mais variadas partes do mundo. A nossa casa pequenininha está visitando uma reunião como essa. Em uma semana ela costuma atingir mais de 3.000 pessoas, nos lugares então mais distantes. Então eu falo dos números, porque os números nesse momento vêm dizer para todos nós da importância de se divulgar a doutrina espírita e levar essa mensagem singela para todos os corações que estão sofrendo. E então a nossa reunião, que está sendo premiada com o lançamento desse livro, num caráter íntimo, familiar, porque haverá lançamentos em níveis de movimento espírita, porque a obra é editada pela União Espírita Mineira, a casa que nós trabalhamos, a Federativa Estadual. Eu gostaria de terminar a nossa reunião com um singelo texto, ou um belo texto de Emmanuel, quando ele diz assim, definindo rumos. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em verdade, meus amigos, teremos encontrado no Espiritismo a nossa renovação mental. O fenômeno terá modificado as convicções. As conclusões filosóficas alteraram, de certo, a tua visão no mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração, com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor, à frente de nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Não vale o intercâmbio, somente pelo capricho atendido. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. A ventania impetuosa que varre o solo com imenso alarido costuma gerar o deserto, enquanto o rio silencioso e simples garante a floresta e a cidade, os lares e os rebanhos. Sem a boa nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e de indagações, discussões e experimentos, reuniões e assembleias, louvores
e assombros, mas a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. Busquemos, pois, o celeste benfeitor, a liça da mente purificada, do coração aberto à verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem, e o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. A alegria perfeita, portanto, só tem um pilar que há de garanti-la no futuro, como agora: a vivência cristã. Que estas páginas abençoadas possam tocar as almas e os corações, para que todos nós juntos, de mãos dadas, possamos formar uma grande corrente, uma grande família, que há de transformar o mundo dos corações. Lembrando que Jesus escolheu pessoas simples, um lago singelo, almas sensíveis, trabalhou junto com corações segregados da sociedade, pessoas pecaminosas, mas ali, naquele ambiente bucólico da Galileia, sem recursos, que nós muitas vezes já possuímos, Jesus foi capaz de transformar o mundo. Que possamos valorizar então tudo que está chegando nas nossas mãos e possamos sair pelo mundo levando a paz do Senhor. É o que o Senhor espera de cada um de nós. Que Maria Santíssima abençoe os nossos lares, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos pais, que fortaleça os nossos cônjuges, que dê vida aos nossos amigos, mas que também abençoe aqueles que se distanciaram por qualquer motivo. Que Maria Santíssima possa envolver aqueles que nos atacam, que nos perseguem. Que Maria Santíssima possa abençoar o Brasil, nós brasileiros, para que a gente saia para o mundo levando a excelsa alegria, a divina fraternidade, pelos veículos da epopeia da caridade. Eis a senha da felicidade. Que Deus nos felicite e que semana que vem possamos estar de volta para continuarmos o estudo do Livro dos Espíritos, trabalhando a questão 209. Não me deixem esquecer. A questão 209, dando continuidade a esse estudo tão rápido que nada, a esse estudo carinhoso, vagaroso, mas um estudo que tem que ser para nós substancioso, porque se não for assim, não vale o esforço. Muita paz para todos, que a Gláucia possa encerrar a reunião para nós.